Vamos para a nossa retap da nossa avaliação A4, né? A nossa primeira chamada. E eu deixo aqui já a dica para vocês, essa é apenas a nossa A4, né? E na formação geral básica a gente vai ter aí a nossa A6, né? Que vai ser centralizada, e ela também contempla esse assunto, né? Os assuntos, né, que caíram nessa prova. Então, essa retificação de aprendizado, além de você corrigir a sua prova, você ainda tem que encarar ela como fosse uma aula de reforço para a meia, tá? A A6, que vai ser centralizada, ela vai contemplar esse assunto também, tá bom? Vamos para a nossa correção da prova. Vamos lá, questão 1. Questão 1, né, gabarito da questão 1, letra C, né? Essa questão, ela trata de um tema super atual, né, importante, que são os desafios, né, que os Estados Unidos enfrentam, né, no mundo cada vez mais globalizado, né? A globalização ela trouxe muitos benefícios, né, como o aumento nos fluxos de capitais, de bens, de serviços, de informações, mas também criou tensões, né? Especialmente quando a gente fala sobre soberania nacional, né? Sobre meio ambiente, sobre justiça social, né? E aí que a alternativa C se destaca como a mais adequada, né? Ela fala sobre equilibrar os compromissos assumidos em acordos multilaterais, né, com as demandas internas, né, como justiça social, crescimento econômico, proteção ambiental, né? E as outras alternativas até tocam, né, em questões relevantes, né, mas tem abordagens mais extremas, né, ou reducionistas, né? Por exemplo, a letra A, ela sugere sair de tratados, né, o que pode isolar o país. A B propõe autossuficiência total, o que é quase impossível, né, hoje em dia. E a letra D de dado, né, fala em liberalização irrestrita dos mercados, né, o que pode prejudicar os setores mais vulneráveis. E a letra E tenta jogar toda a culpa nas corporações transnacionais, né, ignorando o papel dos próprios estados na regulação. Na questão 2, né, nessa questão o foco está nas políticas públicas sociais, né, aquelas que atuam diretamente para reduzir desigualdades, né, e promover o direito, né? Aliás, vários direitos, né, como na educação, saúde, habitação, na assistência social. E é justamente por isso que a alternativa A é a correta, né? Ela fala em promover o acesso equitativo, né, aos direitos fundamentais, né, com o objetivo claro de reduzir as desigualdades estruturais. Isso é o que dá sentido às políticas públicas sociais, né? Não se trata só de oferecer serviços, mas de garantir a justiça social. Agora, olha só as outras opções. A letra B fala em consolidar hegemonia estatal sobre setores produtivos. Isso foge totalmente do foco social, né? E entra numa lógica de controle econômico. A letra C defende a meritocracia, né? Mas em contexto desigual, né? Isso só aprofunda as injustiças, né? Porque nem todo mundo parte do mesmo ponto. A letra D propõe privatização dos serviços públicos, o que geralmente reduz o acesso, né, da população mais pobre. E a letra E aposta no crescimento do mercado e da urbanização como uma solução, né, ignorando que o problema é mais profundo, né, e precisa de inclusão social real. Questão 3. Nessa questão, a gente tem uma ótima oportunidade de entender melhor o papel da ONU no mundo de hoje, né, na atualidade. Desde a sua criação, lá em 1945, o principal objetivo da ONU era evitar novos conflitos e promover paz. Mas, com o tempo, a organização ampliou muito a sua atuação, né? E é exatamente isso que a alternativa D de dado traz. Ela destaca o fortalecimento dos direitos humanos, a promoção da justiça social e o desenvolvimento sustentável. Essa é a essência da ONU hoje, né? Em vez de impor decisões ou controlar diretamente os países, a organização busca construir consensos, né? Articular, né, ações globais e também mobilizar recursos, né, para enfrentar problemas como pobreza, desigualdade, mudanças climáticas, né, e as violações dos direitos, né?
Agora vamos dar uma olhada nas outras opções. A letra A fala em intervenção militar sem autorização do Conselho de Segurança, o que é totalmente contra, né, a própria estrutura da ONU. A B sugere que a ONU impõe políticas econômicas, né, mas quem faz isso são as outras instituições, né, como o FMI, por exemplo. A letra C propõe que a ONU supervisione a diplomacia dos países, né, o que também fere o princípio da soberania nacional. E a letra E fala de veto, né, sobre constituições nacionais, algo que simplesmente não existe, né, no mandato da ONU. Questão 4. Essa aqui foi uma daquelas questões que exige atenção, né, ao conteúdo e também um raciocínio lógico, né? A proposta era relacionar as formas de atuação das ONGs com as suas descrições correspondentes, né? E o enunciado já dava uma boa pista, né? Destacou que as ONGs são independentes do Estado, mas podem colaborar com ele, fiscalizar e até mediar questões sociais. Vamos olhar juntos aí. A alternativa 1, né? Colaboração com o Estado foi corretamente relacionado com a explicação que fala de parceria em ações sociais, ambientais e educacionais. A 2, fiscalização do Estado, né? Vai direto para a atuação crítica, né? ONGs que denunciam corrupção, abusos, omissões. A 3, a mediação entre o Estado e a sociedade civil. É aquela ONG que faz a ponte, né? Escuta a população, traduz essas demandas, né? E leva até os órgãos públicos. Já a 4, representação de grupos marginalizados, se encaixa com a explicação que fala da defesa de causas ligadas a grupos vulneráveis. E a 5, subordinação direta ao governo, aí foi a pegadinha do malandro da questão, onde que essa alternativa está totalmente errada, né? E a explicação bate certinho. ONGs não fazem parte de estrutura do Estado e devem manter a sua independência. Então, quem marcou a sequência 3, 1, 2, 5, 4, acertou, né? Era uma questão que, além de cobrar conteúdo, ela pedia compreensão também sobre o papel social das ONGs na democracia, né? Se você errou, sem crise. O importante é entender agora e mandar bem na próxima, né? Porque a meia tá vindo aí. Questão 5. Essa aqui é ótima, né, para a gente entender como que a geopolítica influencia diretamente, né, na eficácia das organizações internacionais, né? O enunciado já traz bastante informação, né? A ideia era boa, né, mas ela esbarrou em vários problemas, né? E um dos principais foi justamente a ausência dos Estados Unidos. Agora vamos às alternativas. A letra A fala que a presença dos Estados Unidos teria acelerado a corrida armamentista, né? O que não faz sentido aqui, né? A proposta da Liga era justamente conter esse tipo de movimento. E a presença americana fortaleceria, não enfraqueceria esse objetivo. A letra B fala da formação das alianças militares dentro da Liga, mas esse não era o propósito da organização. A Liga não era uma aliança militar, como a OTAN, né, seria mais tarde. Ela era um espaço de diplomacia e não de guerra. A letra C fala de um vácuo preenchido pela União Soviética, o que também não aconteceu. A letra D de dado, né, mistura as bolas aqui, né, diz que a ONU substitui imediatamente a Liga, e isso cronologicamente está errado, né? A ONU só foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, com outro contexto e bem mais estruturada. Então, quem marcou a letra E mandou bem, né? Porque essa alternativa mostra como que a ausência dos atores-chave enfraquece qualquer esforço multilateral. Questão 6. Essa questão aqui foi sobre a conferência de Bretton Woods, né, realizada lá em 1944, que é um daqueles marcos da história, econômica mundial, né? Ela aconteceu ainda durante a Segunda Guerra, né, já prevendo a necessidade, né, de reconstrução do mundo, né, no pós-guerra e a sua reorganização no sistema financeiro internacional. Vamos analisar cada afirmativa junto. Olha só, muita gente mandou bem nessa questão, mas teve um erro que eu percebi que apareceu com frequência, né, na primeira afirmativa aí.
E vale muito a pena eu comentar isso aqui para ficar como aprendizado. Alguns alunos marcaram como falsa a primeira ali, opção ali, né? Porque pensaram, mas em 1944 a guerra ainda não tinha acabado. E sim, isso é verdade, né? A guerra só terminou oficialmente em 1945. Mas o que importa aqui não é a data final da guerra, e sim o fato de que já estava claro que naquele momento os Estados Unidos e o Reino Unido eles estavam na liderança desse bloco vencedor. Né? O que isso quer dizer? Mesmo com a guerra em andamento, as potências aliadas já se organizavam, né, para moldar o mundo do pós-guerra. E Bretton Woods foi exatamente isso. Né? Foi um passo antecipado, estratégico, para criar uma nova ordem econômica, já sabendo que a vitória era questão de tempo. Né? Então, quem marcou como falsa por causa da data da guerra, errou aqui por excesso de literalismo, né? Sem considerar o contexto histórico mais amplo. E aí fica a dica aí, né? Fica aí a lição. Em questões de interpretação, é importante pensar além do calendário, olhar para o cenário geopolítico e a lógica do momento. A segunda também é verdadeira. Né? Nessa conferência foram criadas duas instituições importantíssimas, né, que existem até hoje, né, que é o FMI e o Banco Mundial. A terceira é falsa, né? Fala que os Estados Unidos foram neutros na guerra, né? Nada a ver. Né? Os Estados Unidos eles entraram fortemente, né, no conflito lá em 1941 e justamente por sua atuação eles saíram fortalecidos economicamente e politicamente. Esse protagonismo na guerra foi que ajudou a legitimar a sua liderança, né, em Bretton Woods. A quarta também é falsa, né, diz que a fragilidade econômica dos Estados Unidos foi um dos motivos para criar mecanismo de empréstimo, né, e muito pelo contrário. Né, os Estados Unidos estavam mais fortes do que nunca, né, com a sua indústria aquecida, né, e as suas reservas em alta. A quinta é verdadeira, e essa é uma das partes mais importantes. Né? O dólar foi adotado como principal moeda de referência, atrelado ao ouro, né? O que consolidou a hegemonia econômica dos Estados Unidos no pós-guerra. Então, gabaritando, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Se você entendeu a lógica geopolítica e a lógica econômica por trás de cada afirmação, excelente. Né? Isso mostra que não basta só decorar datas, é preciso entender o porquê das coisas. Questão 7. Essa questão aqui é muito interessante porque ela aborda a dimensão geopolítica dos planos de reconstrução no pós-Segunda Guerra Mundial, né? Conectando os interesses estratégicos das potências ocidentais com as disputas da Guerra Fria. Vamos olhar essa questão aqui com calma. A letra A é a correta. O Plano Marshall foi, né, uma iniciativa dos Estados Unidos para reconstruir a Europa Ocidental, né, mas também tinha um objetivo político aí por trás disso aí, que era o quê? Frear o avanço do socialismo e do bloco soviético. Já o Plano Colombo, ele era voltado o apoio para os países do Sul e do Sudeste Asiático, né, buscando incentivar o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, garantir ali umas alianças estratégicas. Agora as erradas. A letra B. Mistura os personagens aqui totalmente, né? Fala em influência soviética na África, hegemonia chinesa no leste europeu. A letra C. Ela inventa uma substituição que nunca aconteceu. Né? O Plano Colombo não teve foco na América Latina e nem substituiu o Plano Marshall. A letra D. Ela afirma que ambos foram coordenados pela ONU, né, e focaram na Península Arábica, né, o que é incorreto em todas as partes, né, em todos os níveis aí. E a letra E é praticamente uma inversão total, né, dos fatos. Né? Os dois planos eram do Ocidente e não da União Soviética. A questão 8, né? Vamos conversar um pouco sobre essa questão discursiva, né, que abordava o tema da participação cidadã no desenvolvimento do país. O texto já dava
pistas claríssimas, né? Por que eu queria, né? Por que a resposta deveria ser dessa questão. Ele fala da importância do cidadão se informar, fiscalizar, cobrar e acompanhar, né, as ações do Estado. O que isso quer dizer? A ideia central era mostrar que o desenvolvimento nacional não depende só dos governos, mas também da atuação prática e direta da população. Agora, um ponto importante aqui, olha só. Eu li muitas provas, né, vários alunos que citaram a atuação das ONGs, mas isso foi tratado em outra aula. E nessa questão específica que eu ali citei ali, né, com base no texto e nos conhecimentos adquiridos da aula 17, o foco era o papel direto do cidadão comum e não das organizações intermediárias. A proposta era pensar em medidas mais pragmáticas, né, mais práticas, né, como aquelas que a gente discutiu em sala, né? Participação de conselhos municipais, acompanhar, né, os portais de transparência, votar conscientemente, né, fazendo pesquisas, fazer denúncias, né, por canais oficiais, né, e assim por diante. Então, é bom ficar atento para identificar o foco exato da pergunta, né? Porque isso faz toda a diferença na hora da prova e principalmente na hora da correção. Então, o que aconteceu nessa questão aqui? Muita gente não é que perdeu o score, é que deixou de ganhar, né? Por quê? Porque ela não se atentou ao que a questão estava pedindo, que era com base no texto e nos conhecimentos adquiridos da aula 17. Beleza, então aqui termino aqui a minha retap, a nossa retap, né, a nossa retificação, né, do aprendizado dessa 4, e volto a falar o que eu disse lá no início, né? Fica essa aula como uma aula de reforço para nossa A6, né? Então lembra que o conteúdo da A4 e da A6, elas se complementam, tá? A5 é itinerário, mas da base foi essa primeira parte aí, tá? E também será abordado também na nossa A6, na centralizada. Então essa aula ela fica como reforço, né? Mas, infelizmente, a gente só consegue ajudar quem quer ajuda, certo? Porque da última retap, né, da nossa A1, né, por exemplo, de 118 alunos, apenas 10 assistiram. Então, assim, foram para 3 sem ter assistido a retap da 1, que ela acaba sendo uma aula de reforço. Então, olha só, nós temos 118 alunos. Tivemos essa retap da 4. E eu estou aqui falando que essa aula é uma aula de reforço para a nossa meia também, tá? E eu só consigo ajudar quem quer ajuda, tá? Quem quer ser ajudado, tá bom? Então fica aqui a nossa retificação. Eu espero que isso contribua para o seu aprendizado, não só para nossas provas, mas para os vestibulares e concursos que estão vindo aí pela frente aí nos próximos meses já. Tá bom? Um abraço aí, bons estudos e até a próxima.